Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo ao Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu estava prostrado e o Senhor me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Verso 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Aleluia. Espírito Santo, venha sobre nós nesse momento, Senhor. Venha sobre a tua igreja. Fala aos nossos corações, não aquilo que nós queremos, mas o que precisamos ouvir da tua parte. Nos ensina, exorta e edifica conforme o teu querer. Nós estamos aqui para te ouvir, Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, os Salmos é um livro compilado. É um conjunto de poemas, 150 para ser exatos. Nesses 150 poemas, nós temos salmos, ou seja, poemas de vários tipos, e escritos num período de 1000 anos de diferença. Nós temos salmos escritos por Moisés, como o Salmo 90. Nós temos salmos de sapiência, ou seja, salmos de sabedoria escritos pelo rei Salomão. Nós temos salmos de louvor escritos por Asaf e pelos filhos de Corá. Nós temos salmos imprecatórios, que são aqueles em que o salmista pede a Deus para castigar o seu inimigo. Mas esse salmo que nós lemos agora, o Salmo 116, se você olhar lá no título dele, lá na sua Bíblia, você não vai ver o autor dele. Este é um salmo anônimo, mas eu tenho que concordar muito com os teólogos e com os estudiosos de que esse salmo foi escrito pelo rei Ezequias. Os versos 1 a 9 que nós lemos no início, eles retratam o testemunho de vida de Ezequias. O rei Ezequias, meu irmão, ele era filho do rei Acaz. O pai dele, o rei Acaz, foi um homem muito maldoso para a nação de Israel. Ele foi um homem idólatra. Por outro lado, o rei Ezequias foi um homem muito piedoso. Essa, para mim, é a maior prova de que o meio não define o indivíduo. Não é porque eu nasci numa família desajustada, desestruturada, que eu vou ser desajustado também. Não é porque o meu avô bebia, o meu pai bebia, eu vou beber. Não é porque o meu avô fumava, o meu pai fumava, eu vou fumar também. O meio não define o indivíduo. Quem te define não são as pessoas, quem te define é o próprio Senhor Jesus. Amém. A primeira vez que eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu perguntei para o Rafael assim: Rafael, quem é você? E ele falou assim: eu sou o Rafael. Eu falei: mas esse é seu nome. Eu sou tecladista. Eu falei: essa é a sua função aqui na igreja, mas quem é você? E foi uma sequência de perguntas até nós chegarmos ali em Isaías 64:8, em que Isaías fala assim: Senhor, Tu és o oleiro e nós somos o barro, nós somos criaturas das Tuas mãos. Ou seja, é o próprio Deus quem te define, não são homens, não é o que falam de você que te define, é o próprio Senhor Deus. E Ezequias, continuando a história aqui, ele assume o trono com 25 anos de idade e reina por mais 29 anos. E a Bíblia fala que ele morre com 54 anos de idade. E ali, no auge do seu reinado, com 39 anos de idade, Ezequias passa por dois grandes problemas. Problemas insolúveis, problemas que não tinham solução. Primeiramente, era um problema externo a ele. Em 722 a.C., os assírios tomam Samaria e marcham para Jerusalém e acampam na porta de Jerusalém para invadir Jerusalém. Estavam ali fortemente armados.
Ezequias não sabia o que fazer. Jerusalém é uma cidade que está no topo de um monte. Quando ele viu que os assírios estavam chegando, ele e mais o conselho da cidade ainda fecharam os aquedutos, de forma que quando o inimigo invadisse não tivesse água. Ou seja, um exército sem água, faminto, em menor número, contra 185 mil soldados assírios. Cercado, entrincheirado ali para aquele exército, Ezequias passa então uma das maiores provas da sua vida. Uma guerra sem precedentes ao seu caminho. E o segundo problema que ele passa, além disso, o rei assírio ainda zomba dele. Falou assim: Ezequias, é melhor você se render, porque nenhum Deus pode te livrar das minhas mãos. Eu vou te pegar, meu camarada. E os soldados rindo. E a Bíblia conta que Ezequias ele apresenta aquela causa para Deus. E ele ora. E Deus manda o profeta Isaías com uma resposta, falando que, olha, o Senhor Deus fala que essa guerra não é sua. Essa guerra não é de Jerusalém. Essa guerra é minha. Eu sou o Deus vivo dos exércitos de Israel. E a história bíblica conta que naquela noite Deus envia um anjo. Aquele anjo mata 185 mil soldados assírios. Eu fico pensando de manhã, o rei assírio acordando, olhando 185 mil soldados. E ele, partiu na baqueada. E agora? E agora? Foi triste, né? Você tem apresentado suas causas ao Senhor? Você tem se apresentado diante de Deus? Falando: Senhor, tem 185 mil na minha frente, e agora? Você tem apresentado suas causas? 185 mil soldados assírios mortos. Ezequias foi o único rei na Bíblia que ganhou a guerra sem pisar no campo de batalha, sem atirar uma flecha contra o inimigo. E o segundo problema agora que Ezequias enfrenta já é um problema interno. Com 39 anos de idade, no auge do seu reinado, do seu governo, ele enfrenta uma doença. Ele está diante de uma morte iminente. E Deus ainda manda o profeta com um recado: olha, Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Uma guerra de um lado e uma morte iminente do outro. Eu considero isso aqui igual. Imagine que você está no meio do oceano, milhares e milhares de quilômetros. Você só tem um botezinho. Você está remando ali, não sabe nadar, não tem colete salva-vidas, e a água dourada no casco do seu botezinho. E a água começa a tocar a planta dos seus pés. E a água começa a tocar o seu tornozelo. E a água vai subindo e chega no seu joelho. E você fala: agora não tem mais jeito não. Agora eu morro. O bote está afundando. Eu não tenho saída, não sei nadar, não tenho nada para me agarrar. Isso é uma morte iminente. É saber que você vai morrer e não tem nada que você possa fazer. Olha, não tem peito estufado, orgulho ou nariz em pé diante de um leito de CTI. Eu já tive a oportunidade de acompanhar a minha avó com câncer no pulmão, no CTI, com câncer, quase morrendo. E você olha e as pessoas que estão no CTI, as pessoas que estão no leito de morte, não tem mais orgulho, não tem peito estufado. Eu gosto muito de um filósofo e professor contemporâneo, que é o Mário Sérgio Cortella. E em uma das entrevistas que ele dá, ele fala algo interessante. Ele fala assim, que no leito de morte ali no hospital, ninguém se agarra na mão do médico e fala: doutor, me dá mais meia hora de vida para eu poder humilhar minha empregada. Doutor, me dá mais meia hora de vida para eu poder humilhar o atendente do fast food. Não. A pessoa se agarra na mão do médico e fala assim: doutor, me dá mais meia hora de vida para eu poder ver meu irmão que eu não vejo há 15 anos.
para eu poder pedir perdão. Doutor, me dá mais meia hora de vida para eu poder abraçar os meus filhos e me despedir. Me dá mais meia hora de vida para eu poder pedir perdão para minha esposa. É no leito de morte que todo orgulho se vai. Ezequias estava ali, diante de uma morte iminente. Não tinha saída. De um lado o exército, do outro lado a morte, a doença. E a Bíblia conta que Ezequias volta seu rosto para a parede e ora fervorosamente e chora copiosamente, e Deus é quase que instantâneo na resposta da oração. O profeta não tinha nem saído pelo portão da cidade ainda. Deus manda voltar, primeiro para falar que ia livrar Jerusalém daqueles soldados, e para falar que ia curar Ezequias daquela doença, e mais, ia acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Se ele estava ali no auge dos seus 39 anos, com mais 15, é o que a Bíblia fala em Números 54. Pois bem, meus irmãos, posto isso, o Salmo 116, no verso 3, é o registro dessas duas experiências. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Primeiramente por conta de um ataque militar que trincheirava Jerusalém. Laços de morte me cercaram, ou seja, ele estava entrincheirado ali, não tinha saída diante daquele exército poderoso. E depois pela doença que o assolava. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele estava diante de uma morte iminente. E ainda fala assim, angústias do inferno. Talvez você, como eu, já tenha se sentido angustiado alguma vez na sua vida. Sabe aquele aperto no peito, aquela aflição? Fala assim, o que eu vou fazer com isso? Eu não sei. Agora, angústias do inferno é uma situação opressora na vida da pessoa. Não deixa ele se levantar. O cara está caído ali no chão, não tem força para levantar, porque é uma pressão muito grande em cima dele. A minha Bíblia ela ainda fala, ela traz alguns termos em hebraico. E angústias do inferno, em algumas traduções você vai ver falando assim, angústias do Sheol, ou seja, pode ser traduzido por profundezas, morte e sepulcro. É literalmente a morte dos seus sonhos, a morte dos santos. Nós cantamos aqui agora, tudo aquilo que era sonho e se perdeu, hoje é fruto de algo que já morreu. E na canção nós cantamos, nós pedimos a Deus, restitui, eu quero de volta o que é meu. Um homem que estava morto, no fundo do poço, não tinha escapatória, estava no pior do pior. Nós vemos tudo isso no verso 3, um homem que estava em tribulação e tristeza. Mas aí quando nós chegamos no verso 4, eu vejo uma válvula de escape para a vida do rei Ezequias. No verso 4, eu vejo aquilo que pode ser a saída para a vida dele. Ali eu vejo uma palavra de libertação, que é a palavra então. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. A palavra então, meus irmãos, ela é um advérbio de tempo, é um advérbio temporal. Assim, a minha situação era uma, então passou a ser outra. Como que passou a ser outra? Quando ele invocou o nome do Senhor. Aleluia. Senhor, livra minha alma. Mas precisou chegar no fundo do poço para poder invocar o nome do Senhor. Por que nós só temos, por que nós só invocamos a Deus quando nós estamos na pior? Quando a gente não tem mais saída, não tem mais jeito, aí todo mundo lembra de Deus. Ai, Senhor, me ajuda. Não aguento passar nessa prova. Mas quando está bem, ninguém se lembra de Deus. É o que nós mais vemos aí no mundo. Vem um domingo de ceia à noite, você vai ver isso aqui lotado. Não só aqui, em outras igrejas também, porque as pessoas vêm para buscar, para receber. Porque estão passando por dificuldades. Aí todo mundo lembra de Deus. Que seja dificuldade que for, doença financeira, as pessoas só se lembram quando estão na pior. Mas ainda assim, mesmo que no fundo do poço, Ezequias buscou a Deus.
E quando ele busca Deus, no verso 5, ele vai descobrir algumas coisas maravilhosas. Ele vai descobrir os atributos de Deus, ou seja, as características de Deus. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. Um Deus compassivo, que no grego é padece com, chora com. Um Deus que te conhece, um Deus que chora com você, que se padece com você. Um Deus que conhece o seu íntimo, o seu coração. Ele sabe a quantidade de fios de cabelo na sua cabeça, a quantidade de grãos de areia na terra inteira. Um Deus que não está alheio à sua dificuldade, um Deus que não está alheio à sua dor, à sua tristeza. Ele é o próprio Paracletos, o Espírito Santo Consolador, que está com você todos os dias. Aleluia! Glória a Deus. É um Deus que não está alheio àquilo que você tem passado. É um Deus compassivo, é um Deus que se padece com você, que chora com você, que está com você em todos os momentos. E justo é o Senhor, um Deus justo, que assume as suas causas, Ele assume as suas dificuldades, Ele peleja por você na sua guerra, tudo aquilo que você tem passado. Um Deus justo que se compadece e chora com você, mas Ele assume a sua causa. Basta apenas que você o invoque. E por fim, ele descobre ali um Deus misericordioso. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos por esse mundo. E um mundo esse que já é o maligno, que está aí para matar, roubar e destruir. Se você não é morto, espoliado e destruído, é porque as misericórdias de Deus se renovaram na sua vida essa manhã. É por isso que você está aqui hoje, nessa noite, nessa quarta da restauração, para agradecer a Deus, para dizer: Senhor, eu sou grato pelas minhas dificuldades. Havia uma música que falava assim: vou passando pela prova, dando glória a Deus. É ser grato, porque no meio das dificuldades nós vemos o carinho, a potente mão de Deus e o cuidado dele sobre as nossas vidas. Um homem que estava no fundo do poço invoca o Senhor, descobre os atributos de Deus. E quando eu chego no verso 6, eu vejo a mudança, eu vejo a virada de chave na vida de Ezequias. No final do verso 3, ele fala assim: caí em tribulação e tristeza. E no verso 6 ele fala: eu estava prostrado. Mas lê aqui o finalzinho: e o Senhor me salvou. Oh, aleluia. Tudo aquilo que Ezequias tinha passado e estava passando, há um Deus misericordioso que salva Ezequias de tudo aquilo. E quando nós chegamos no verso 8, nós vemos como que Deus salva a vida de Ezequias. Verso 8 ele fala: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos e da queda dos meus pés. Primeiro, eu vejo aqui uma libertação espiritual, pois livraste da morte a minha alma. Um homem que estava no fundo do poço, caiu em tribulação e tristeza, estava prostrado. Um homem que possivelmente estava depressivo. De um lado, soldados, do outro lado, a morte de uma doença. Era um homem que não tinha mais expectativa de vida. Quando você não tem expectativa, expectativa é esperança. Quando você não tem esperança, você não tem fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa? É o céu. A nossa expectativa é o céu. A nossa esperança é o céu. E se você não tem expectativa no céu, você está morto espiritualmente. E se você está morto espiritualmente e não mudar, não tiver uma virada de chave, só tem um lugar para ir. E eu não quero que ninguém aqui vá para lá. Eu quero encontrar com todos no céu. Só para poder garoto. Se ele não tem expectativa de vida, ele não tem fé. Mas Deus traz essa libertação espiritual para a vida de Ezequias. Pois livraste da morte a minha alma, me deu expectativa, me deu esperança de vida, me deu esperança no céu novamente.
A segunda libertação que eu vejo aqui é uma libertação emocional. Das lágrimas livraste os meus olhos. Um homem que estava triste, abatido, aflito, não tinha mais condições, só chorava. Ontem eu passei uma situação em que tinha uma pessoa que só chorava porque o filho, infelizmente, errou e está dentro de um cárcere hoje. Está encarcerado, está preso. E vai vir um julgamento. E ela só chora. Falei, o que vai acontecer se o meu filho ficar lá? Imagina, é muito desgastante. Você só chorar, você não tem mais o que fazer, só sabe chorar. Mas eu vejo aqui uma libertação emocional na vida de Ezequias. A Bíblia, meus irmãos, esse livro aqui, ó, é um livro tão coeso, tão conectado. Você tem pessoas que nunca sequer sonharam em se conhecer. Você pega Moisés lá atrás e pega João lá no final, escrevendo as revelações do Apocalipse. São homens que nunca se conheciam, sequer sonhavam ou imaginavam em se conhecer. Mas você vê a mensagem de um e de outro, ambos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escrevendo coisas conectas, coesas, uma única mensagem na Bíblia. Você vê Ezequias falando, pois livraste os meus olhos das lágrimas. E você vê lá no Apocalipse Deus falando com você. E Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem tristeza, porque o lugar que nós vamos é o céu, e lá não tem tristeza, lá não tem choro, lá não tem lágrima. Oh, aleluia, meus irmãos. E a terceira libertação que eu vejo é uma libertação moral sobre a vida daquele homem. Da queda livraste os meus pés. Da queda livraste os meus pés. Ezequias ia ser o rei. Imagina, você governante de uma cidade, outros vão invadi-la e você vai entrar para a história. Podia estar escrito aqui hoje: e o rei Ezequias teve a cidade de Jerusalém invadida no seu governo. É uma vergonha muito grande. E para piorar a situação deles, naquela época era assim. Hoje, se aconteceu um terremoto lá na Ásia, lá na China, em pouquíssimos segundos nós estamos sabendo o que aconteceu lá. Aconteceu 15 segundos depois, está chegando aqui nas redes sociais. Terremoto na Ásia, terremoto na China. Naquela época não. Naquela época era assim, vamos supor que você tem um exército ali no Nilson Martins. E eles estão vindo para Cariacica 7 para invadir Cariacica 7. Você e eu sabemos que, se eles estão saindo de lá agora, 1h10 mais ou menos, estão chegando aqui na porta de Cariacica 7. Naquela época era assim. O exército assírio tinha tomado Samaria e estava a caminho de Jerusalém. O que Ezequias fez? Foi lá no rei Senaqueribe, que era o rei assírio, e falou: Senaqueribe, não invada Jerusalém, vamos fazer um acordo? E ele pagou para Senaqueribe não invadir Jerusalém. O que Senaqueribe faz? Quebra o acordo, chuta o pau na barraca, bota o dinheiro no bolso e fala: agora eu vou invadir. Olha a vergonha para a vida de Ezequias. E aqui ele fala: da queda livraste os meus pés, da vergonha livraste os meus pés. Um Deus que te dá, além de uma libertação espiritual e emocional, Ele vai te livrar também da vergonha. Nós estamos quase acabando, mas quando nós chegamos aqui no verso 7, voltando no versículo,
eu encontro um manual. Talvez um manual até de vida, se você parar para refletir. Sabe, de manhã, quando você acorda, você vê isso muito em filme, mas alguém já deve ter feito isso, eu alguma vez já fiz também na vida. Você para de frente para o espelho de manhã e fala assim: Paulo, acorda, vai, se motiva, trabalha, você é um vencedor. É o que os estudiosos chamam de solilóquio, é aquela conversa de você para você mesmo. Não é uma pregação no estádio lotado para 10.000 pessoas, mas é aquela pregação que é de você para você. E ele fala isso no verso 7. Ele fala consigo mesmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Um homem que Deus já tinha ouvido a oração, libertado e salvado, mas ele ainda estava aflito, ele estava desassossegado. É natural, é do ser humano. Se você talvez está passando por uma situação na sua vida, por mais que você saiba que Deus está no controle, mas é natural ficar desassossegado. Mas fala para a sua alma: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. E eu vejo outros salmistas, como Davi, também falando isso com ele mesmo: volta minha alma ao teu sossego, porque o meu socorro vem de lá do alto no monte. Aleluias. É o meu socorro. Se aquieta minha alma, se tranquiliza. Glória a Deus. A fidelidade de Deus no passado é a garantia que Ele continua cuidando de nós e continuará no futuro. O Deus que fez é o Deus que faz e fará. O Deus que agiu é o Deus que age e agirá sobre a sua vida. Por isso a Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Descansa no Senhor. Qualquer situação que você esteja passando na sua vida, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo aquilo, o restante, não aquilo que você quer, mas o restante, aquilo que você precisa para a sua vida, o Senhor fará na sua vida. Aleluias. E Deus salva aquele homem, responde a oração quase que instantânea e liberta o rei Ezequias. E por isso ele assume alguns compromissos com Deus. O primeiro compromisso que ele assume está no verso 2. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Invocar ao Senhor todos os dias da sua vida é buscar a Deus, é chamar o Espírito Santo para fazer morada na sua vida todos os dias. É invocar o nome do Senhor enquanto você viver. Não é hoje, ou amanhã, ou essa semana, enquanto eu estou passando na dificuldade, mas é todos os dias da sua vida. O segundo compromisso que ele assume está no verso 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andar na presença do Senhor. Não é se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas andar no centro da vontade de Deus, na obediência ao Senhor. E outra é na terra dos viventes. É lá fora, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Agora lá no seu serviço, com seus colegas, na sua faculdade, na sua escola, aí é difícil você ser crente. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim: ah, mas eu fui induzido. Eu já falei isso. A maior vergonha que eu passei na minha vida foi no dia que minha mãe nunca tinha me visto beber. E um dia ela me viu bêbado. E estava eu e meu primo. O meu primo foi lá na minha casa no outro dia e falou para minha mãe: olha, mãe, o Júnior bebeu, mas não foi porque eu induzi ele não, tá? Foi porque ele quis. Aquilo acabou comigo. Foi uma das maiores vergonhas que eu passei na minha vida. Ser induzido. Não. Andar na presença do Senhor na terra dos viventes é você induzir as pessoas, é você chegar no seu serviço, na sua escola e falar assim: olha, meus irmãos, meus colegas, vamos um minutinho, nós vamos fazer uma oração rápida aqui para começar a nossa semana, o nosso dia. Se você sentir a vontade, vem aqui e começa a fazer, começa a mudar e começa a ser você a referência de indução na vida das outras pessoas. O terceiro compromisso que ele assume: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Está lá no verso 13. E tomar o cálice da salvação está diretamente ligado ao sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós estamos no Velho Testamento, lá em Salmos. Esse termo, tomar o cálice da salvação, você só vai ver uma vez aqui no Velho Testamento.
Eu falei, a Bíblia é um livro conectado, a mensagem é única. Tomar o cálice da salvação é você andar todos os dias em espírito de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. E aí, por fim, no verso 14, ele fala assim: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Que votos são esses? Invocar enquanto viver, andar na presença e tomar o cálice da salvação. Por isso eu te pergunto, qual a razão da esperança que há em você hoje? Qual o seu testemunho de vida? Quais as bênçãos Deus tem te dado? O que Ele tem feito na sua vida? De novo, eu me faço, cara, eu lembro disso, numa outra pregação eu falei, desse trechinho dessa música que fala assim, do hino da harpa, que fala assim: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão, uma, dizes de uma vez, e has de ver surpreso o quanto Deus já fez. Conta quantas bênçãos Deus tem feito na sua vida. O simples fato de estarmos aqui hoje é uma bênção sem precedentes. O simples fato de estarmos aqui respirando, com saúde, com força, com ânimo. Outros não tiveram ânimo para vir aqui nessa noite, mas você teve. Aleluia. E eu acredito que foi o próprio